Mateus 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você humilde e montado num jumentinho cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, que a tua santa palavra nesta noite continue falando conosco, como já tem falado através dos louvores, Senhor. Obrigado, Pai, porque pela tua infinita bondade, tu manifesta a tua graça e a tua presença entre nós, Pai. Que a tua palavra nesta noite possa estar transformando as nossas vidas, Pai, e nos preparando para que nós possamos enfrentar as lutas desta semana e vencê-las em teu nome, Jesus. Amém. Aqui ao lado tem um berçário para as crianças pequenininhas até 5 anos. Caso os pais tiver algum problema com as crianças, podem levá-las ali para dentro, tá bom? Desde que não estejam resfriadas, não estejam até 3 ou 4 anos, 4 aninhos. Lembrando que no domingo que vem reinauguraremos nosso departamento infantil ali no espaço anexo ao lado. Depois de todo esse tempo, de restrições, nós vamos reinaugurar o departamento infantil com uma grande festa para as crianças. Depois nós vamos comentar mais sobre isso. Gostaria de ficar na palavra agora. Queridos, na última semana em que Jesus entrou em Jerusalém, no domingo, ele entra triunfalmente em Jerusalém montado num jumento. Na segunda-feira, ele iria purificar o templo. Já na terça-feira, aconteceria o episódio em que ele amaldiçoa a figueira. Na quarta-feira, ele estaria reunido com seus discípulos no cenáculo, celebrando a última Páscoa com eles, a ceia. Já na quinta-feira, depois de ter passado as agonias do Getsemane, ele seria preso. Participaria de 5 sessões de julgamentos religiosos com os líderes religiosos, julgamento político com os líderes políticos e judiciário. Isso aconteceria na quinta para sexta, porque o calendário judaico é o calendário solar. O dia começa exatamente quando o sol se põe, diferente do nosso calendário que é lunar, que o dia começa quando anoitece, ou quando passa da meia-noite é um novo dia. Para os judeus não, é 18 horas no pôr do sol. E assim na sexta-feira ele seria crucificado entre 2 salteadores, ressuscitando ao terceiro dia no domingo. Mas eu quero me ater aqui ao que aconteceu nesse primeiro dia da entrada de Jesus em Jerusalém. Ele pede aos seus discípulos que eles vão à aldeia mais próxima, ali perto de Betfagé, e onde eles encontrariam um jumento amarrado junto com a sua mãe.
o detalhe. Primeiro detalhe que eu gostaria de realçar nesse texto é que Jesus já sabia da existência desse jumento, já sabia que ele estaria ali amarrado e já sabia que ele seria útil para ele. Segundo detalhe, Jesus também sabia que alguém poderia se opor a que desamarrassem aquele jumento e trouxessem para ele. Por isso Jesus disse: olha, se alguém perguntar por que vocês estão desamarrando esse jumento, dizei simplesmente aos que perguntam: Jesus precisou dele, Jesus precisa dele, só isto. Cumprindo-se exatamente como Jesus disse, os discípulos encontraram o jumentinho amarrado, soltaram-no e trouxeram-no até Jesus. E Jesus montou nele. Enquanto ele entrava na cidade de Jerusalém, as pessoas se despiam dos seus mantos, das suas capas, jogavam seus mantos e capas pelo caminho, enquanto o jumentinho passava por cima com Jesus montado ao seu lombo. Ramos de palmeiras também eram colocados ali na passagem, e Jesus entrava assim triunfalmente em Jerusalém. Queridos, qualquer comparação que eu fizer nessa noite, não se sintam ofendidos. Vou dizer por quê. O jumento é um animal que não se caracteriza pela sua beleza. O jumento é um animal que não se caracteriza pela sua inteligência. Haja vista que se nós hoje chamarmos alguém de jumento, é uma ofensa, e uma ofensa pesada. Estaríamos chamando alguém de burro, estaríamos chamando alguém de falta de inteligência. Então, qualquer comparação aqui, queridos, eu quero comparar o jumento com a nossa vida, no sentido de força, porque o jumento não se caracteriza pela sua beleza, não se caracteriza pela sua inteligência, mas ele se caracteriza pela sua força. É um animal que é usado para puxar carga, é um animal que é usado para levar peso, é um animal que é usado para empreender longas caminhadas carregando muito peso. Então ele é destacado pela sua força. Em todas as culturas, o jumento não é muito valorizado. Jesus poderia muito bem entrar em Jerusalém montado num grande corcel, num grande cavalo, ou então simplesmente montado numa bela carruagem, mas ele utilizou exatamente o jumento, num sinal de humildade. E para que se cumprisse também uma das 300 e poucas profecias que existem no Novo Testamento, profetizando detalhes, minúcias da vinda de Jesus, fatos que aconteceriam com ele enquanto estivesse aqui na terra. E esta profecia de Zacarias 9:9 cumpriu-se literalmente. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Queridos, Jesus precisou do jumento. Jesus não faz acepção. Ele quis um jumentinho. Agora eu entendo por que Jesus me escolheu. Agora eu entendo. Talvez você entenda por que Jesus te escolheu. Com todo o respeito, se ele escolheu um jumento, por que ele não poderia escolher a mim? Por que Jesus escolheu o jumento? Ele sabia que no jumento havia força, assim como ele sabe que em você existe uma força. Só que às vezes, querido e minha querida, você não sabe que essa força está dentro de você. Você desconhece o seu potencial. Se eu perguntar aqui para vocês, qual o lugar mais rico do mundo, o que vocês responderiam? Eu sei que muitos vão responder, porque eu já cansei de fazer essa pergunta. E todo mundo sabe que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. O lugar mais rico dessa cidade está ali, ó, na Avenida Áurea Gonzalez Conde, aquela avenida. Meu Deus, estou há 30 anos aqui, eu não sei o nome da rua. Presidente Vargas. Tem outro ali na Vila Júlia e outro no Morrinhos. É os 3 lugares mais ricos dessa cidade. Mas por que, pastor? Olha, no cemitério tem tantas empresas enterradas que nunca foram abertas, só ficaram na mente, no projeto de pessoas. Lá tem canções que nunca foram compostas, poemas que nunca foram escritos, obras de artes que nunca foram realizadas, feitas, invenções que nunca foram inventadas. Por quê?
foram enterradas. Sonhos, quantos sonhos tem lá nessas sepulturas? Sonhos que nunca foram realizados. E o alerta da palavra de Deus nessa noite para você é: não torne os cemitérios de Vicente de Carvalho e de Guarujá mais ricos do que já são. E como eu posso fazer isso, pastor? Utilizando todo o potencial que há em você, realizando na sua vida ou deixando Jesus realizar tudo aquilo que Ele quer realizar na tua vida. Deus tem propósitos com você, mas muitas vezes eu sei que você se sente preso, amarrado. Às vezes você tem até vontade de empreender algo, fazer algo na obra de Deus, ou até mesmo na sua vida secular, não sei. Você tem sonhos, mas parece que quando você vai dar aquele passo para realizar, você se sente amarrado. Alguma coisa te prende. Com o jumentinho foi assim, ele estava preso. Ele não poderia ser utilizado por Jesus ali, preso. Alguém precisava soltá-lo, porque ele não ia se soltar por ele próprio. Eu tenho certeza absoluta que ele estava preso a uma fina cordinha e não se soltava, porque ele estava condicionado àquilo. Se você for a um circo, repare na cordinha, a espessura da corda que segura aquele baita elefante. Geralmente é uma cordinha muito fina. E por que o elefante não se solta? Porque desde pequenininho ele foi condicionado a estar amarrado naquela cordinha. E quando ele era pequeno ainda não tinha essa força, ele tentava escapar, mas se machucava toda vez que ele forçava a cordinha. Ele foi crescendo e achando que aquela cordinha ainda poderia segurá-lo. E ninguém convence o elefante que ele tem a força para arrebentar não só aquela cordinha, mas qualquer corrente. Pior que isso acontece muitas vezes conosco, queridos. Estamos condicionados às amarraduras, às ataduras dessa vida, aquilo que nos prende. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, eu declaro a sua soltura. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que você não vai mais estar preso, não vai mais estar presa. Essas correntes, essas cordas, essas amarras, esses grilhões não vão te amarrar mais, não. Em nome de Jesus, você crê nisso? Mas é preciso tomar uma atitude, deixar-se ser solto. E o único que pode nos soltar verdadeiramente é o Senhor Jesus. Naquele dia, Ele mandou os discípulos irem exatamente no lugar. Ele sabia exatamente o lugar onde estava aquele jumentinho. Ele sabia que aquele jumentinho poderia ser útil. O Senhor Jesus conhece você, sabe onde você está e sabe qual a utilidade que você pode ter para Ele. Ele sabe do seu potencial, Ele sabe o que você pode realizar na obra dEle. Ele não faz acepção. Ele escolheu um Pedro, iletrado, língua pesada, homem que era bruto, chegou a puxar a espada. Depois de 3 anos andando com Jesus, puxou uma espada da bainha e cortou a orelha do camarada. 3 anos andando com Jesus, ele negou Jesus 3 vezes. Mesmo assim, Jesus ainda teve compaixão, amor por Pedro, deu 3 chances para Pedro dizer que amava ele, bem na beira do fogo ali, enquanto a lenha queimava, o braseiro de fogo estava ali aceso, tostando aqueles peixinhos. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que esses discípulos, Pedro? Pedro envergonhado, lembrando as 3 vezes que negou a Jesus diante de pessoas, Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Ele não teve coragem de dizer: eu te amo, Jesus. Mas eu creio que na 3ª vez, quando Jesus olha nos olhos dele, ele olha para o fogo, ele lembra de tudo que passou. Jesus, tu sabes do meu amor por ti, apesar das minhas falhas. E ali Pedro foi restaurado, e Pedro estava preparado para ser usado como um jumento selvagem, mas agora não mais aquele jumento selvagem, mas um jumento amansado por Jesus. Detalhe, queridos, é que sempre que um jumento estivesse amarrado, era sinal que ele nunca ninguém havia conseguido domá-lo. Vocês sabem que o jumento é bruto, selvagem, não é qualquer pessoa que monta um jumento.
Quem aqui é do Nordeste sabe disso? Quem aqui do Nordeste já montou um jumento? Seu Antônio é o homem das experiências. Eu admiro esse homem. Já conseguiu montar um jumento, seu Antônio? Mas fala aí, é difícil, não é? Só tomba, né? Tombou muitas vezes. É duro, cara. Mas só que Jesus, não existe jumento selvagem que Jesus não possa amansá-lo. Não existe jumento selvagem que Jesus não possa dominá-lo. Ou seja, Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele amansa o nosso caráter. Ele coloca em nós o fruto do Espírito. Eu lembrei agora de um fato verídico que aconteceu. Tinha um camarada que era valentão toda a vida. Ele foi na porta da igreja acertar contas com um sujeito que estava lá cultuando. E ele chamava-se João Alves. Esse fato aconteceu lá no Nordeste. E ele estava com uma peixeira na cintura esperando o culto acabar para pegar um cara que estava lá dentro, devia para ele. E no final o pastor resolveu que a igreja deveria cantar aquele cântico, aquele hino. Manso e suave Jesus está chamando, vela por ti e por mim. Quem conhece? A Deise conhece, não adianta falar que não conhece, não. Manso e suave Jesus convidando, convida hoje a ti. Inesperadamente, aquele homem largou a peixeira da cintura, entrou na igreja de cabeça baixa, foi até a frente e disse: eu me entrego. E ninguém entendeu nada. E depois ele segredou para o pastor: pastor, hoje eu vim aqui para matar um camarada. Mas quando a igreja toda cantou: amansa João Alves, Jesus está chamando, amansa João Alves, Jesus está chamando, eu vi que era Deus falando comigo. Ninguém riu e eu não sou bom para contar piada. Mas não é piada, é caso verídico. Mas é para rir. Por quê? O camarada se chamava João Alves e a igreja estava cantando manso e suave, Jesus está chamando. Ele entendeu, amansa João Alves, Jesus está chamando. Mas era manso e suave, Jesus está chamando. Só para descontrair um pouco. Eu não sou muito bom nisso, mas entenderam? Jesus, ele amansa qualquer caráter, qualquer temperamento. Às vezes pode ser o cabra mais valente do mundo, mas quando Jesus entra no coração, Jesus transforma. E Jesus pediu para os discípulos que trouxessem para ele aquele jumento amarrado, no qual ninguém havia montado, porque Jesus sabia que ele seria manso, muito manso, ali com Jesus. E assim exatamente aconteceu. Mas, queridos, preste atenção num detalhe. Jesus precisa de você. Mas talvez você olhe para você, você se veja como um jumentinho amarrado, precisando que alguém solte as suas ataduras, precisando que alguém te conduza até Jesus. E nessa noite, Jesus não só quer soltar você das suas amarras, mas Jesus quer que você seja conduzida a Ele, para que toda a obra que Ele tem a realizar na sua vida, para que tudo aquilo que Ele tenciona fazer em você e através de você, seja plenamente realizado. Imagine, queridos, se aquele jumentinho falasse. Naquele dia em que aconteceu aquilo, ele iria chegar em casa todo feliz. Ele ia falar para os seus irmãos jumentos, para sua mãe: olha, hoje vocês não sabem o que aconteceu comigo. Foi um dia muito feliz, o dia mais feliz da minha vida. Eu estava lá, preso no meu cantinho, de repente, alguém me soltou e me conduziu até a entrada de Jerusalém. Eu não sei porquê, mas os olhos das pessoas estavam todos voltados para mim. Vocês nem imaginam.
Elas jogavam suas roupas no chão para me passar por cima. Se fosse nos dias de hoje, vários celulares estariam filmando aquele jumentinho. Os holofotes eram todos voltados para ele. Ele ia estar todo garboso. E ele ia dizer para os seus irmãos: semana que vem eu volto lá em Jerusalém. Eu quero que isso se repita. E para surpresa do jumento, se ele voltasse em Jerusalém na semana seguinte, ao invés de ser recebido com mantos e palmas, com hosanas, ele seria recebido a pauladas e pedradas e xingamentos, porque geralmente é assim que se faz com um jumento solto na rua. A molecada não perdoa. E ele não iria entender por quê. Voltaria para casa triste e frustrado, contando aos seus pais o que havia acontecido. Seus pais e seus irmãos certamente iriam dizer para ele: olha, o que mudou da primeira para a segunda vez? Será que não era a presença daquele galileu, daquele nazareno em cima de você? Será que não estava aí a diferença? Olha, queridos, vou dizer, ainda que tenhamos a força do jumento, ainda que o Senhor queira e possa nos usar, lembre-se sempre, nunca será por você mesmo, nunca será pela minha força, nunca será pela sua força, nunca será pela minha sabedoria, pela sua sabedoria, nunca será pelos meus recursos, pelos seus recursos, pelos nossos recursos, nunca, porque apesar do jumento ter toda a força, ele não conseguia se soltar, ele não conseguiu se soltar se não fosse por Jesus. E assim é, queridos, é a presença de Jesus na nossa vida que faz toda a diferença nesse mundo. Existe um vazio no coração de toda pessoa, e esse vazio tem exatamente a forma do amor de Deus, o formato e o tamanho do amor de Deus, e só pode ser preenchido por Deus. Esse vazio que você sente na alma, esse vazio que você sente no coração, só pode ser preenchido por Deus, porque tem exatamente o formato de Deus. E quando o Senhor preenche esse vazio do nosso interior, Ele também coloca um potencial em nós. Aliás, Ele desperta o potencial que Ele já havia colocado antes mesmo que nos formássemos no ventre materno. Com Jeremias foi assim. Jeremias se via como uma criança. Senhor, eu não sei falar. O Senhor disse a ele: não digas que não sabes falar, Jeremias, porque antes que você fosse formado no ventre materno, eu já te conheci, e eu já te consagrei como profeta das nações, e tudo o que eu te dirás, você falarás. Se alguém me conhecesse antes da minha conversão aos 20 anos, e me visse depois, ia dizer que não é a mesma pessoa. Eu não tinha coragem nem de conversar com as pessoas olhando nos olhos, eu era muito tímido. E se hoje não for a presença do Senhor na minha vida, eu continuo sendo exatamente o que eu era. Com Gideão, o menor da sua família, da família mais pobre de Israel, a família que tinha o milheiro mais pobre, a menor plantação, o Senhor disse a ele: vai nessa tua força que eu sou contigo, Gideão. Gideão, ao ouvir a saudação do anjo do Senhor, que era uma teofania, uma aparição divina, ele olha para um lado, olha para o outro. Quem está falando? Quem é esse varão valoroso que está aqui perto de mim, que eu não sei? Ele não se achava valoroso, mas o Senhor disse novamente: vai nessa tua força, varão valoroso, porque eu sou contigo. E mesmo assim ele ainda não quis aceitar. Ele teve dúvidas, teve que fazer 2 provas: a lã molhada no gramado seco e o gramado molhado na lã seca. 2 provas, e aconteceu. Já viu isso? Você colocar uma lã, um novelo de lã em cima do gramado, dia seguinte o gramado está seco e o novelo de lã está molhado, e no outro dia acontece o contrário, novelo de lã seco e o gramado molhado. Era prova
que Deus iria usá-lo para livrar o seu povo da opressão dos inimigos. Ele seria o chefe de uma nação, o menor da casa dos seus pais, que era a família mais pobre e de menor posse em todo Israel. Por que Deus não faz acepção de pessoas? Ele quer usar você. Ele quer usar todo o potencial que Ele já colocou em você antes que você fosse formado no ventre materno. O Salmo 139, o salmista Davi disse assim: olha, Senhor, eu não compreendo, Senhor, mas eu sei que antes que a minha substância, a substância do meu corpo fosse formada, Tu já me conheceu e entreteceu cada órgão, cada célula, cada tecido, cada músculo, nervo, osso do meu corpo, dentro do ventre da minha mãe. Tu me conheceu e Tu escreveu um livro, um diário a meu respeito, relatando como seriam os dias da minha vida aqui na terra. E Tu determinou que a somatória das bênçãos, das maravilhas que Tu tens para a minha vida, seriam mais inumeráveis, incontáveis, mais do que os grãos de areia que estão na praia do mar. Ainda que eu tentasse contar a somatória de todas as Tuas bênçãos na minha vida, Senhor, eu contaria e não terminaria. Olha quantas bênçãos Deus tem para a tua vida. E você perdendo tempo longe do Senhor, perdendo a oportunidade de deixar Deus usar esse potencial que Ele colocou na tua vida. Queridos, a vida é um conto ligeiro, a vida é um vapor, é uma neblina que surge hoje e amanhã já não existe. É como a flor da erva, que nasce hoje, cresce amanhã, murcha e seca-se. A vida é trem-bala, como diz o compositor moderno. A vida passa muito rápida, a vida passa e nós voamos. Eu quero que você prometa, não a mim nessa noite, mas prometa a Deus, que você vai deixar Ele utilizar todo o potencial que Ele colocou na tua vida, toda essa força que Ele colocou em você. Prometa que você vai se deixar soltar-se pelo Senhor. Ele quer soltar você das suas amarraduras. E quantas pessoas estão atadas nos complexos, sentimentos de inferioridade, sentimentos de incapacidade, negativismo. Sentimentos de impotência. Essa é uma área da minha esposa. Vira e mexe, eu acabo me envolvendo na área da psicologia, mas está envolvido a área da psicologia com a área espiritual, emocional, está tudo envolvido. E vez por outra, queridos, nós acabamos por tornar os cemitérios da cidade ainda mais ricos, porque enterramos sonhos, aspirações, planos, projetos, empreendimentos, ministérios, aquilo que Deus poderia utilizar na nossa vida. Enterramos tudo, porque não permitimos que o Senhor venha soltar as nossas amarras, as nossas ataduras. Para terminar, queridos, o que te prende hoje? O que te amarra hoje? O que está fazendo com que você fique preso e não é usado em todo o potencial que você tem, em todas as áreas da sua vida? Porque quando você se deixar soltar pelo Senhor na área espiritual, você vai ver que tudo vai ser solto na tua vida. Tudo vai deslanchar. As portas vão se abrir. Você terá uma nova capacitação, a capacitação que vem do Senhor, e agora não mais preso às cordas, não mais preso às ataduras, não mais preso àquilo que te amarrava. Jesus precisou do jumento, mandou soltá-lo, o jumento foi útil e se tornou
famoso. Hoje já se passaram quase 2000 anos e nós estamos falando desse jumentinho. Depois de quase 2000 anos, virou celebridade, conhecido no mundo todo, o jumentinho que Jesus montou. Toda honra e toda glória pertence a Jesus. É verdade que ele não divide a sua glória com ninguém, mas ele prometeu a Abraão: Abraão, eu vou te honrar, Abraão, eu vou tornar o seu nome conhecido, Abraão. E Abraão se tornou famoso, conhecido, porque Deus honra aqueles que o honram. Por outro lado, o nome dos que abandonam Jesus, dos que abandonam a fonte das águas vivas, é escrito no chão. Se apaga a sua memória e ninguém jamais dele se lembra. Mas aqueles que fizeram a vontade do Senhor, que se deixaram ser soltos pelo Senhor e usados, o seu nome fica na memória para sempre. Para sempre. Eu quero que você, nesta noite, curve a sua cabeça junto comigo. E você, nesta oração, você vai se deixar ser usado pelo Senhor em todo o seu potencial. Eu já ia me esquecendo, em Êxodo capítulo 13, versículos de número 12 e 13, Êxodo 13, eu vou ler o versículo 1 e depois o 12 e 13, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Consagra a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas entre os animais. Você sabia? Todo israelita, todo judeu consagra todo primogênito filho a Deus e todo primogênito da sua criação, a primeira cria. Aí o versículo 12 diz assim: Separem para o Senhor o primeiro macho, o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. Olha o detalhe: todo macho de toda a criação dos israelitas pertencia ao Senhor. Só que com o jumento era diferente. Para alguém consagrá-lo ao Senhor, precisaria ter junto com o jumento o que? Um cordeiro. Se não tivesse o cordeiro, o jumento deveria ter o seu pescoço quebrado e não serviria mais para nada. Pegou o detalhe ou não? Se eu estou comparando a nossa vida com a do jumento, nós também, da mesma forma, precisamos de um cordeiro para dar valor à nossa vida, para nos resgatar. E esse cordeiro foi o cordeiro morto que ressuscitou ao terceiro dia, Yeshua HaMashiach. É por ele que nós estamos aqui. Se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui, porque nós fomos resgatados por esse cordeiro, senão nós estaríamos com a nossa vida totalmente quebrada. Você não entendeu? Porque se você entendesse, você ia dizer: glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o cordeiro me resgatou. Senão eu teria o mesmo fim do jumento, com o pescoço quebrado, com a vida quebrada, sem utilidade para nada. Mas porque o cordeiro me resgatou, eu fui solto, estou livre, vida valorizada, servindo ao Senhor e com a vida eterna. Oh, aleluia! Glória a Deus! Você vai permanecer quieto ou quieta depois dessa? Bom, pensei que eu não estivesse ouvindo. Aleluia! Glória a Deus, entendeu? Captou, pegou? Todo macho entre as crias dos israelitas, todo macho primogênito deveria ser consagrado ao Senhor. Com o jumento era diferente. Não poderia ser consagrado o jumento se não tivesse um cordeiro junto com ele. Mas com o cordeiro, o jumento poderia ser consagrado.
Jesus é o Cordeiro que deu a vida por nós, para nos valorizar, para nos dar valor, para nos dar vida. Ele olhou-nos quando nós estávamos presos. O apóstolo Pedro disse que não foi com ouro, com prata, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver no passado, mas foi através do sangue precioso como de um cordeiro, que nós fomos resgatados da nossa vã, da nossa vil maneira de viver. Ele nos resgatou, Ele nos deu a nossa carta de alforria, Ele nos deu a nossa liberdade, e Ele disse: eu te comprei com meu sangue, para você ser livre. Aí nós olhamos para Ele e dissemos: que belo gesto, que linda atitude. Assim como o Senhor me comprou para eu poder ser livre, eu quero te servir de livre e espontânea vontade para o resto da minha vida, por amor e gratidão a tudo o que o Senhor fez e tem feito por mim. Aleluia! Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com pedras preciosas que fomos resgatados da nossa vil, da nossa vã maneira de viver, mas foi com um sangue precioso como de um cordeiro, vertido, derramado por nós. Ei, canta lá na fly, ou declama lá de chevel, aleluia, shibira. Aleluia, de candela neshene handela